Outra característica importante nas ligas. Então, nós já falamos de algumas características, né? Falamos que o alumínio, ele absorve muito oxigênio. Uma pergunta que já me fizeram e eu já respondi em casos passados em algumas lives. Se você retirar a camada de óxido formada do alumínio, o que acontece? Forma outra camada de óxido. Então, você tira uma camada de óxido, forma outra camada de óxido, forma outra camada de óxido e assim sucessivamente. Então, você está sempre formando camadas de óxido no seu alumínio, de forma que se você tirar a camada de óxido, você vai acabar ficando sem alumínio. Hidrogênio. O hidrogênio que a liga absorve, pessoal, não é o hidrogênio mágico, não. É o hidrogênio que vai junto com a sua sucata, vai junto com o seu material, tá? É a umidade relativa, a umidade que está presente ali no seu material. Então, tudo isso vai fazer com que o hidrogênio fique presente. Outra coisa que faz com que aumente o teor de hidrogênio ali presente no banho também é ficar muito tempo no forno. Também fornos que são também à base que utilizam óleos e outros combustíveis também tem uma tendência maior aí de formação de hidrogênio. A terceira coisa que nós falamos é que o silício, né, o silício é muito, se o silício no alumínio é muito baixo, a fase alfa é eminentemente dendrítica, e assim, o teor de silício, dependendo do teor de silício, você pode ter dois tipos de solidificação do material. Essas questões dos tipos de solidificação nós vamos falar na próxima live. Na próxima live a gente vai falar sobre tipos de solidificação. Acho que é outra coisa importante a ser falado também. Então, uma outra característica importante, em ligas de solidificação pastosa, a dificuldade de alimentação interdendrítica favorece a formação de microporosidade. Então, a presença de hidrogênio dissolvido no metal líquido aumenta a tendência, esta tendência, né, de dificuldade da alimentação interdendrítica. Então, olha só, o que é a dendrita, pessoal? À medida que você tem o alumínio crescendo, ele cresce assim, ó, no formato de dendritas. E as dendritas, elas são assim, ó, elas vão se entrelaçando, na verdade. Então, elas vão fazendo isso daqui. Só que o que acontece? Chega uma hora, você tem, por exemplo, uma dendrita grande e outra pequena, ó. E essas duas dendritas, elas se encontram. Então, o que acontece? Essas duas aqui estão fazendo uma força tão grande que essas duas não se encontram, e aqui fica um vazio. Então, esse vazio é o vazio interdendrítico que provoca o defeito. Então, às vezes, o problema na alimentação, e isso é uma coisa importante de ser dita, não é somente o problema de que, faltou metal. Não tinha metal líquido suficiente para encher a peça. Não, às vezes o que acontece é o seguinte, a peça é tão fina ou a região é tão longa que você forma as dendritas e elas se fecham de modo que não passa mais o metal para abastecer ou alimentar o final do processo. Então, isso pode acontecer e a presença de hidrogênio dissolvido aumenta essa tendência de dificultar a alimentação interdendrítica. Certo? Então, assim, eu tenho hidrogênio, não, eu tenho um problema aqui de alimentação interdendrítica. Então, falar um pouquinho agora sobre o... tem mais um item aqui, ó, elevado custo de produção devido ao elevado custo da liga. Então, outra característica das ligas de alumínio é que você tem sim uma dificuldade, com esse material, né, porque está cada vez mais caro você comprar as ligas de alumínio.